Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast com muita alegria e hoje tendo o privilégio de receber a missionária Andréa Vargas, que tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa igreja, trazendo revelação numa área pouco ensinada, muito pouco conhecida e, mais tristemente, uma área que poucas pessoas realmente aprenderam o que precisam, que é a área justamente da sexualidade, entre outras, que é uma das partes refletidas por algum assunto que nós vamos tocar hoje à tarde. E eu queria agradecer, primeiro, a sua disposição, querida amiga desse ministério, dessa igreja, da nossa família. Te receber é uma alegria, um presente de Deus. Eu creio que Deus preparou essa agenda para a gente te receber aqui esses dias e poder receber mais daquilo que Deus tem te dado. A gente acredita muito no que Deus está fazendo e ainda vai fazer através da tua vida. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada, gente, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. E que Deus abençoe essa nossa conversa, né? Que Em possa nome de edificar a vida Jesus. das pessoas que assistirem a esse conteúdo. Amém, amém, amém. E eu vou direto ao ponto para a gente aproveitar ao máximo. Eu sei que um dos maiores desafios das pessoas é a sexualidade. Casados, solteiros, em qualquer âmbito da vida das pessoas, a sexualidade é um grande desafio para todo mundo. E eu acho que isso é natural, mas tem uma base, uma origem, né? Geralmente, os maiores desafios da sexualidade, eles estão baseados, tem uma base que foi algo que tão revelador e tão enriquecedor para nós, desde a primeira vez que nós te escutamos, o seu enfoque, enquanto eu falava assim, não, fala de sexualidade, porque eu acho que é o desespero do pastor querer ajudar as ovelhas, vendo toda a luta que cada um passa, em todos os pecados e desafios que estão envolvidos com a sexualidade. E eu te dizia, fala da sexualidade, fala... E quando você pegava o microfone, você ia falar e falava sobre idolatria. Que decepção, né? E que decepção a princípio, até que a gente entende. Quando a gente entende que uma coisa é você tratar dos frutos, outra coisa é tratar da raiz. E a idolatria é a raiz, é aquilo que tem provocado tanta tristeza, tanta dor, tanta ferida, tantos erros humanos de todos os lados e tanto sofrimento. Então, eu queria que a gente pudesse hoje desnudar um pouco dessa raiz, né? Por que ela acontece? Como ela acontece? Por que o ser humano é tão idólatra na natureza carnal? Por que ele é tão idólatra? Por que ele é tão voltado para a idolatria? E como isso se reflete, né? Porque, finalmente, os nossos pecados são a consequência desse afastamento nosso do nosso Criador, de colocar outras coisas no lugar do nosso Criador, uma burrice, uma besteira, né, que nós fazemos e que, em nome de Jesus, que não façamos mais. Amém. Mas eu quero... Vamos aprender um pouquinho contigo, por favor. Okay. Vai Deus, falando e que eu Deus vou... me use. Amém, amém. Olha, gente, já é uma preciosidade o começo da fala do pastor Laudijair aqui, quando ele fala assim, que a sexualidade é um desafio para os solteiros, para os casados. Não é todo mundo que tem essa visão. Muita gente acha que quem passa por desafio na sexualidade é quem quer fazer sexo e não pode. Quem quer fazer sexo do jeito que está dentro dos princípios bíblicos e não pode, que não quer, que não gosta. Então, só de ter alguém, um líder, um pastor, que tenha a visão de que a sexualidade é um desafio para todos os humanos, isso já é um ganho. Então, que Deus te abençoe por isso, pastor. Amém, amém. Quem, então, tem desafios no campo da sexualidade? Todos nós. Todos nós. Nenhum de nós, depois da queda, manteve uma sexualidade segundo os padrões bíblicos. Por quê? Porque a queda ela foi trágica. O que é a queda? Foi a chegada do pecado no mundo. Foi a chegada do pecado na humanidade. E quando o pecado entra na humanidade, foi como uma bomba que explodiu e que devastou o que Deus criou. Foi preservado porque Deus é bom,
mas o curso das coisas que ele criou foi drasticamente afetado. E isso inclui também a sexualidade humana. Então, um dos maiores prejuízos que eu entendo que a gente carrega é a visão equivocada de que a sexualidade de alguns foi afetada. Não foi a sexualidade de alguns. Não. Foi a sexualidade de todos, não eles, de todos nós. Nós. Todos nós, depois que o pecado chegou, todos nós fomos bagunçados pela presença do mal em nós e ao nosso redor. Sim. Isso significa que nós já nascemos sem saber quem somos. Se não nascemos sabendo quem somos, como é que nos relacionaremos? Sendo assim, a nossa relação com tudo ao nosso redor, depois do pecado, já vai estar completamente truncado, porque a gente já chega no mundo, depois do pecado, desconectado da consciência de adoração a Deus. Resultado, nós vamos viver do jeito que a gente acha que deve viver. Então, de novo, reforço, só do pastor já ter começado hoje, tendo esse olhar de que a sexualidade de todos nós foi afetada pela queda, é um desafio, já é um grande ganho. Aí ele puxa o assunto para a questão da sexualidade, aliás, da idolatria, e que, de fato, aí nós estamos chegando no cerne do problema. Até aqui, faz sentido o que eu disse? Totalmente. Eu só queria aproveitar para incluir, né, e falar que muitas vezes as pessoas elas têm vivido essa... dentro da igreja mesmo, vamos me referir aqui aos cristãos, vivendo essa luta da sexualidade, cada um da sua maneira, e cheio de culpa, cheio de, vamos dizer assim, até de um sentimento de fracasso, porque tentou várias vezes se libertar, se curar, mudar, e não conseguiu, e se viu de novo caindo na mesma coisa, porque a origem não foi resolvida. Né? A gente arrancou um fruto, arrancou outro fruto, talvez até quebrou um galho, cortou um galho, mas a raiz continuou lá, sem ser tocada. Né? Então, eu queria dizer isso, assim, primeiro como uma palavra de esperança a todos que vão nos escutar, ou que estão nos escutando, para dizer para você que tem esperança. Assim como eu pude, pela misericórdia de Deus, encontrar um caminho de libertação para mim, como pastor, como filho de Deus, e agradeço muito a Deus, porque eu acho que viver livre, nesse sentido, é a melhor coisa que existe para a liberdade que Cristo nos chamou. E não significa que eu também não tenha que vigiar todos os dias para não voltar a ser o idólatra que um dia eu fui dentro da igreja e até com o título de pastor. Ou seja, reconhecer a idolatria foi uma das maiores vitórias da minha vida. Glória a Deus. E eu posso dizer que Deus te usou para isso. Amém. Né? Deus usou outras pessoas, mas ninguém que eu conheça falou com tanta precisão, me revelou com tanta precisão essa raiz, como Deus usou a tua vida para fazer isso. Glória a Deus, que bênção. Gente, é por isso que a gente tem que lembrar que quando a gente quiser falar de qualquer coisa que seja de ordem criacional, ou seja, coisa que não foi criada por gente, coisa que foi criada por Deus, como é o caso, por exemplo, da humanidade. Sim. Não foi a humanidade que se criou. Não. A humanidade ela foi criada. Então, foi criada por quem? Foi criada por um Deus que já era Deus e que quis que a humanidade viesse à existência. Então, a gente está falando de algo de ordem criacional. E tudo que diz respeito à humanidade, ao jeito da humanidade viver, nós temos que consultar o Criador. Totalmente. Só que como que nós vamos saber qual é a opinião do Criador? Vai ser intuitivo? Não, vai ser examinado. Onde? Nas Escrituras. Então, uma das maiores preciosidades que a gente pode encontrar é um pastor de igreja que ainda crê na inerrância, suficiência e superioridade das Escrituras. Totalmente. Porque, pasmem, não é todo pastor que acredita. Então, há muitas pessoas que ocupam cargos dentro de igreja, mas não necessariamente ainda preservam a reverência, o temor, a submissão à Escritura Sagrada. Uau. Então, quando eu estava aqui agora na conferência, e eu estava ouvindo a primeira plenária, que foi com o pastor Laujair, e ele traz
a ideia de que Deus vai falar conosco por meio da sua palavra. É por meio da palavra que Deus fala conosco, porque ela é inerrante. Eu louvei a Deus. Amém. Porque não é porque é pastor, não é porque está envolvido em ministério que acredita nisso. Muitos se esfriaram, muitos se abriram para outras formas de interpretar as Escrituras. E isso é muito grave. Porque se você perguntar para a Bíblia quem é a própria Bíblia, ela vai dizer, eu sou aquela toda inspirada por Deus. Sim. Útil para ensino, repreensão, correção e capacitação na justiça, para que haja a boa obra de Deus. Amém. Então, se não houver essa submissão à palavra de Deus, nós não estamos falando a linguagem de Deus. Totalmente. Nós não estamos agindo nos termos de Deus. Então, a gente ouvir isso, de que, olha, o que a palavra de Deus diz? E a palavra de Deus diz que Deus é o Criador de todas as coisas, e isso inclui, obviamente, a humanidade, isso inclui a humanidade, inclui o assunto da identidade, e a expressão da identidade se dá por meio da sexualidade. Logo, Deus é o Criador de identidade, sexualidade, toda a realidade criada. Sendo assim, o assunto da sexualidade é de ordem criacional. Total. Sendo de ordem criacional, nós temos que perguntar, então, é para o Criador. Qual é o plano dele para a sexualidade? Sim. Então, de cara, a gente já tem que começar a dizer o seguinte, se tem alguém que entende de sexualidade, é Deus. O Senhor Jesus Cristo. É Deus, é Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Então, não é perguntar o que eu acho. É perguntar o que o Senhor acha a respeito daquilo que Ele criou. Sim. E o que Ele criou para a glória dEle. Amém. E a glória de Deus faz com que a gente viva em plenitude. Sim. Então, pode observar, todas as vezes que a gente se mete a dar uma direção naquilo que é de ordem criacional, a gente pode até ter vestígios de prazer. Mas isso passa e vira um cativeiro. Totalmente. Porque a sexualidade sem o governo de Cristo vira tirania. Totalmente. Vira tirania. Uma escravidão. Vira uma escravidão. Que é a coisa destrutiva. Que, em vez de te ajudar, vai te entristecer. E o que é desesperador, porque você experimenta algo que pode te dar prazer. Aliás, todo pecado costuma dar prazer, senão a gente não pecava. Então é uma ilusão achar que o pecado não será gostoso. O pecado, inclusive, a gente só reforça, só busca de novo por causa disso. Porque ele é gostoso. Só que não é porque é gostoso que gera vida. Sim. Há coisas gostosas que matam, e é uma questão de tempo. Elas roubam, matam e destroem. Uau. Porque é a obra do diabo. A obra do inimigo. Roubar, matar e destruir. Então, a obra do pecado, ela não vem só para roubar algo, roubar a sua pureza. Não. Ela veio para matar e para destruir você. Totalmente. É uma questão de tempo. Mas, e voltando, então a palavra de Deus, ela fala que Deus é o Criador de toda a realidade, a humanidade faz parte dessa criação, e a humanidade ela vem numa dimensão material, que é essa que a gente vê e toca, e uma dimensão imaterial, que é aquela que a gente não vê e não toca, mas ela existe. O ser humano, ele pensa, mas você não vê o pensamento. Sim. O ser humano sente, mas você não vê. Olha, eu estou vendo ali a alegria. Olha, eu estou vendo... Não, você vê a expressão da alegria. Sim. Pela dimensão material. Mas a alegria, por si só, você não vê. Da mesma forma, como dimensão imaterial, a gente vai ter os pensamentos, as emoções, a gente vai ter as vontades. Então, a gente vai ter a adoração, a fé, a espiritualidade. Então, o ser humano, ele faz parte ele é o resultado da boa intenção de Deus de ter trazido à existência algo feito à sua imagem. Então, isso é maravilhoso saber que o ser humano, ele é tão valioso porque ele não recebe de Deus só o que Deus tem, ele recebe de Deus também o que Deus é. Totalmente. Porque Deus pensa, o ser humano vai pensar. Sim. Porque Deus sente, o ser humano sente. Porque Deus tem vontades, o ser humano tem. Tem vontade. Porque Deus ama, o ser humano ama. Porque o ser humano foi feito à imagem desse Deus. Mas o ser humano nunca será Deus. Não. Ele sempre será coisa criada. Então, isso nós temos que entender. Isso já é uma aula sobre identidade. Porque identidade é o seguinte. Pensa um pastor de ovelha. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Quem deu nome para a ovelha? Foi a ovelha?
Não. Foi outra ovelha? Não. Foi o pastor. Só o pastor. Identidade é atribuição. Uau. Então não sou eu que defino a minha identidade. Eu só reconheço a identidade que o meu Criador me deu. Só isso já dá para a gente refletir muito, não? Demais, porque a tristeza é justamente a minha revolta contra a identidade que o pastor me deu. Por eu não saber que identidade é essa, o caráter dele, e por eu achar que eu devo descobrir a minha identidade. Que é a burrice onde as pessoas têm entrado. É um perigo. Um engano. Porque hoje você vai ser quem? E amanhã? E depois de amanhã? E está acontecendo. E é desesperador. Porque como que você vai basear a sua vida como se fosse numa areia? Exato. A areia você pode até construir uma casa. Eu moro numa região de litoral, tem casas construídas na areia. Mas é o seguinte, quando vem um temporal, quando sobe a maré, eu te garanto, você não quer a sua casa lá. Lógico. Porque ela não aguenta o tranco. Não aguenta. Ela não aguenta a pressão do mundo. A minha identidade, eu posso construir a minha identidade em qualquer outro terreno. Eu tenho esse direito, essa liberdade. Mas não significa que ela vai dar conta. Isso significa que quando as estações mudam, quando as emoções mudam, quando as fases da vida mudam, quando outros desafios chegam, o ambiente muda, pode ser que aquilo que eu construí, achando que era o certo sobre mim, baseado na minha percepção sobre mim, ou baseado na sua percepção sobre mim, não vai dar conta. Resultado, é desesperador. Saber que Deus é o autor de toda a identidade. Até porque se tem alguém que entende sobre ser, é Ele. Sim. Porque Ele é o grande Eu sou. Ninguém entende mais de identidade do que que Deus, ele. porque Ele é tremendo. o autor de toda a identidade. Que tremendo. É lindo, não é? Demais. E aí é onde está a nossa confiança. Isso. A nossa confiança em Deus, porque a fé é justamente isso, a verdadeira fé está na nossa confiança nele, no Isso. amor dele, na saber que ele não apenas te criou, mas ele te criou baseado no caráter dele, em quem ele é, que é um caráter de amor. Ninguém vai te amar como Deus. Ninguém vai conseguir te amar na dimensão que ele te ama. Porque Deus não te ama só nos momentos bons. Aliás, ele prova o amor dele para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Inimigos. Inimigos dele mesmo. Isso. Inimigos Deles de Deus. mesmo. Inimigos de Deus, inimigos uns dos outros, inimigos de nós mesmos, achando que a gente está fazendo favor para nós. Meu Deus. E aí, pastor, quando você fala isso, a gente tem que lembrar, né, que Deus, entrando no assunto já da idolatria, que eu acho que você trouxe um gancho bom aí, vou resgatar. Vamos lá. Quando você diz o seguinte, que Deus é um Deus de amor. Você sabe que o Brasil, com esses 200 e tantos milhões, né, de cidadãos, de habitantes, os dados oficiais mostram, né, que o Brasil ele é um país que ele não rompeu com a religião, diferente de outros. Então, é um país que, majoritariamente, se você fizer uma enquete, como o IBGE mostra, a grande maioria dos brasileiros vai dizer, olha, eu tenho determinada religião. Então, o assunto sobre Deus existir ou não para o brasileiro não é uma grande questão. Não. A maior parte de todos esses milhões de brasileiros vai dizer o seguinte, olha, Deus existe. Eles não têm dúvida. Eles dificilmente terão dúvida. Existe uma parcela pequena, ela sobe a cada censo, se eu não estiver enganada, que é formada por pessoas que realmente acreditam, eu não acredito na existência de Deus, mas isso é muito pequeno comparado à grande maioria das pessoas. E aí a gente, com isso, pode dizer o seguinte, o brasileiro é um povo que tem fé. Acho que até por isso que muita gente vai dizer o seguinte, Deus, inclusive, é brasileiro. Um absurdo. Um absurdo. Mas, veja bem, às vezes a gente acha que o fato de ter fé é tudo na vida. Não é. Sabe por quê? Porque o que agrada a Deus não é fé. É fé nele. Então, tem muita gente que bate no peito
dizendo que tem orgulho porque tem fé. Fé na fé é idolatria. Fé em Deus, na pessoa de Cristo, é adoração. Uau. Então, cuidado, porque eu posso dizer o seguinte: não, mas eu tenho fé que Deus existe. O diabo também. Também. Mas não presta culto a Deus. Então, Hebreus 11 fala o seguinte: que fé é a certeza do que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. E começa agora a galeria dos heróis da fé. E lá pelas tantas, acho que é Hebreus 11, 6, se eu não estiver enganada, diz o seguinte: que é impossível agradar a Deus sem fé. Exato. Mas fé em quê? Em quem? Aí continua. Aquele que busca Deus tem que ter a certeza de que Deus o ouve e é galardoador de quem o busca. Presenteador. Isso, Deus presenteia quem o busca. Então não é quem tem fé. Eu tenho fé. Você pode ter fé em você. Sim. Você pode ter fé nessa cadeira. Você Sim. pode ter... Uma vez eu fui numa reunião que seria o equivalente aos 12 passos. Sim. Sabe? Mas é voltado não para dependentes de sexo, aliás, de álcool e de droga, mas de sexo. Sim. Eu fui numa reunião dessa e eu lembro da fala de um homem que disse o seguinte: eu sou muito grato a essa reunião porque aqui eu estou tendo um contato com a força superior. Então não é o nome de Deus. Sim. A força superior, e eu não sei se a força superior é Deus. Eu não sei nem se a força superior são vocês, as pessoas que estavam naquele círculo. Eu não sei nem se a força superior são as cadeiras, mas isso está me ajudando. Isso é fé na fé. Sim. Mas isso não é fé em Deus. O que Deus busca é gente que tem fé Nele. Então isso aí já fica uma reflexão para nós. Então qualquer um pode ter fé e dizer Deus existe. Tá, e quem é Deus? Então Deus tem nome. Tem. Deus tem coisa que gosta e não gosta. Muitas. Deus, ele tem um plano para a humanidade e nem tudo é do agrado dele. Nem tudo é plano dele. Então, Deus é aquele que trouxe a realidade à existência. E o que ele trouxe à existência existe para funcionar bem dentro dos planos dele. Total. Então, a gravidade do nosso pecado é a seguinte: saber que nós pegamos tudo que Deus criou e a gente deu um novo rumo. E quer que Deus abençoe. Isso é que é pior. Então, Deus não tem a menor obrigação, compromisso de fazer vingar aquilo que ele não autoriza e não concorda. Total. Por isso que o tanto que eu levo Deus a sério vai ser também o tanto que eu vou colher. Porque de Deus ninguém zomba. Sim. Então, quando a gente fala aqui que olha, a questão da fé em Deus, que Deus criou a gente com um propósito de amor, é verdade. E aí nós vamos agora chegar, eu acho que nessa questão da idolatria. Se a gente parar para observar, quando que tudo que Deus criou, que era bom, puro e perfeito, desandou? Não foi quando o diabo chegou. Foi quando a humanidade pegou a liberdade que tinha de adorar a Deus ou não e utilizou para não adorar. E quando que isso aconteceu? Não aconteceu, não foi com o pecado sexual? Olha que interessante. Interessante. Não foi utilizando droga. Sim. Foi simplesmente dando um novo rumo ao que Deus tinha estabelecido. Estabelecido por Deus. Quando Deus falou, não vai para aquela árvore, porque o dia que você comer daquele fruto, você morre, você vai estar o quê? Separado de mim. Em outras palavras, Deus está dizendo, se você comer desse fruto, você vai estar separado de mim, porque a morte é isso, é uma separação. Por isso que a gente sofre quando a gente é separado de alguém que a gente ama, pela morte. Porque é uma separação. Isso não faz menor sentido para a Trindade, porque a Trindade é o quê? É um Deus que compartilha a sua essência em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Por isso que não faz menor sentido a morte, porque é separar. E tudo que a Trindade não entende é a separação, porque é o Pai, o Filho e o Espírito eternamente sendo um. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E saber que o ser humano é criado à imagem desse Deus que é um. Sim. Por isso que o plano de Deus é perfeito. Ele começa com um, ele traz o outro, ele aproxima, torna um, isso gera vida. Então é como se fosse uma sombra da Trindade na Terra, sem ser a Trindade. Uau. É glorioso. Glorioso. Não é? Sim. E Deus querendo que o ser humano, então homem e mulher, que agora são marido e mulher, gerem, não é filhos. Então, o mundo está cheio de humanos. Sim. É isso que Deus queria? Ou Deus queria o quê? Que Adão e Eva gerassem filhos
que são como eles eram até então, adoradores. De Deus. Então, encham a terra de adoradores. Eita. Tanto é que a grande comissão é ide e fazer o quê? Discípulos. Discípulos de todas As nações. ou seja, de toda a terra. O que Deus está querendo, então? A mesma coisa do princípio. Sim. Encham a terra de adoradores. De adoradores. Por isso que o papel nosso é gerar discípulos de Cristo, porque é a direção dada por Cristo para Adão e Eva no princípio e é a direção dada por Cristo para os seus discípulos para a igreja. Sim. Então, qual que é o papel de todos os cristãos do mundo? Gerarem adoradores para Cristo de todas as nações. Verdadeiros. Verdadeiros. Porque existem os falsos. Os hipócritas, que é como a gente falou hoje. Isso. Então, quando a gente fala... o assunto é tão rico, profundo. a gente já vai para tantos lados, eu devo estar já até desfocando, mas aí você me corrige e a gente volta. Sim. Mas falar de idolatria é falar exatamente desse autogoverno, que é o equivalente assim, a Bíblia fala lá em Gênesis 3, que quando Eva viu que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal produzia um fruto, bonito como os outros, com cara de gostoso como os outros, mas com uma promessa diferente da dos outros. E que promessa era? Que se ela comesse daquele fruto, ela saberia tudo o que Deus sabe. Se ela sabe tudo o que Deus sabe, de quem que ela não precisa mais? De Deus. De Deus. Então ela viu uma oportunidade de ficar livre de Deus para ela ser Deus. Eita, aqui agora a gente começou a tocar. Agora a gente chegou no assunto. Chegamos no assunto. Presta atenção no que a missionária Andréa Vargas vai dizer, porque de quem é que Eva estava se livrando? O pecado dela não é comer o fruto somente. O pecado dela é a motivação para comer o fruto. Que foi para se livrar de Deus. Eu não vou precisar mais de Deus. Agora eu vou ter tudo o que Ele tem. Eu vou saber o que Ele sabe. Se eu sei o que Ele sabe, eu não preciso mais dele. Eu não preciso mais dele. Mas a perspicácia, a astúcia do diabo, foi ter lançado uma dúvida. Sabe por que eu lembrei dessa história, pastor? Por causa do que você disse antes, de que Deus, Ele tem amor por você. Totalmente. Meu Deus. Você sabe qual foi o ponto forte do diabo com Eva? Foi quando ele lançou a dúvida no coração dela. Que ele escondeu. A respeito do amor de Deus por ela. Por ela. Ele te escondeu coisa. Ele está privando você do melhor fruto. Meu Deus. Você sabe por quê, Eva? Porque esse Deus não é bom para você. Uau. Deixa eu te falar. Uau. Você sabe por que você e eu ainda pecamos? Porque naquele momento a gente duvidou do amor de Deus por nós. Uau. Que profundo. Porque não é só o que Eva fez, é o que nós fazemos. O que ela só inaugurou o que nós passamos a imitar. O que nós fazemos, exatamente. Cada vez que escolhemos o nosso caminho no lugar dele. É a mesma no lugar coisa. Dele. Cada vez que escolhemos, somos independentes dele. A partir do momento que a gente duvida de que Deus seja tudo que Ele diz que é em relação a mim, é a hora que eu começo a procurar uma alternativa para me salvar. Pode ser a pornografia, pode ser a cocaína, pode ser a cachaça, pode ser estourar o limite do cartão de crédito, pode ser cortar o pulso, seja o que for. Naquele momento, eu coloquei a minha esperança em uma coisa criada que não é o Criador. Não é o Você Criador. sabe por quê? Porque eu estou ressentida com Ele. Com Ele. Eu não estou acreditando no amor dele. Por mim. Eu não acredito que ele é quem ele disse que era. Porque em relação a mim. Ele disse que era amor. Mas não para mim. Mas talvez não para mim. Na hora que ela acreditou que Deus não era bom para ela, ela falou, eu tenho que fazer alguma coisa. E ela pega a coisa criada, se apropria e dá para o seu marido, Meu Deus. que come também. Naquele momento, inaugurou na humanidade um novo jeito de viver. Quando Adão cai, pela posição federativa dele, inaugura em toda a humanidade que vem depois deles uma nova forma. uma nova humanidade. Uma nova humanidade. Caída agora. Caída, feita a imagem dela mesma. Dela mesma. Meu Deus, isso é profundo. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção, porque
Aqui nós estamos tratando da raiz. E aí é onde nós estamos chegando na raiz de tudo. Nós estamos indo lá em Gênesis. Nós estamos indo lá na história da humanidade, quando o inimigo conseguiu plantar a ideia. Tem um filme chamado A Origem, que eu assisti há muitos anos. Você deve ter assistido também. Que é grande objetivo... Que eu acho que eu não vi. Não. Ai... Eu acho que não. Eu não assisto mais filme, mas nessa época eu assistia. Ok. E, meu Deus, esse filme fala de plantar uma ideia dentro da cabeça do ser humano. Todo o objetivo dos artistas ali, de quem está fazendo o filme, é plantar a ideia num ser humano e plantar em sonho. Chega em sonho, eles conseguem entrar no sonho da pessoa e eles plantam uma ideia, e aquela ideia é a origem de tudo. Ah, ok. É a origem de tudo. Okay. E a serpente conseguiu isso. Plantou uma ideia de questionamento ao amor, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Ela apresentou uma bandeja. Uma bandeja. A humanidade foi lá e pegou. Meu Deus. Então, veja bem. Naquele momento, sabe o que significa? Sabe o que eu acho trágico? Saber que a gente lê lá em Gênesis 3 que Jesus veio para o Éden, para o jardim no Éden, no final de tarde, como ele costumava ir. E a ideia era ter aquele momento de encerramento de dia com a humanidade. E Adão e Eva não apareceram. Uau! Então, o pecado, se você parar para observar, o pecado é você dar um fora em Deus. Uau! Senhor, isso é profundo, hein? O pecado é você deixar Deus no vácuo. Uau! Deus te mandar uma mensagem no WhatsApp. Que você não responde. Você vê e você não responde. Cara. Só que é o seguinte, é o Criador. Somente. É o dono de tudo. Se não fosse ele, você nem existia. É a pessoa mais maravilhosa. Meu Deus. É aquele que não precisava ter criado nada. Não precisava. Porque ele já estava de boa, ele estava bem, sendo eternamente. Ele é autossuficiente. Autossuficiente, sem demanda nenhuma. Ele não precisava, não há demanda. Ele não precisa de nada nem ninguém. Ele quis compartilhar o amor que ele é conosco. Exato. Então, nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis, completamente. Adão e Eva não passavam fome, eles não estavam de jejum. Não. A direção que Deus deu foi: comam de tudo livremente, exceto essa, porque vocês vão morrer. Pois o ser humano foi para aquela. Justamente. Foi para aquela. Deu um gelo em Deus. Traiu Deus. Jesus desce e leva um fora, não tem ninguém. Ele olha para o lado, cadê? Mas Jesus é sabedor de todas as coisas. É lógico. Aí quando você vê esse papelão de Jesus, onde você está? Adão. Como se ele não soubesse. Lógico que ele sabia, mas ele está dando a chance dele de Adão perceber, confessar. se auto-perceber. Até isso já é misericórdia, gente, porque nesse dia Deus podia ter simplesmente dado um sopro. Podia. E consumido com tudo. Ele escolheu não, porque ele é amor. Insiste, mesmo quando é rejeitado. Perseguidor em amor. Por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus, ele nos constrange. Porque ele é o traído, exato. Ele é o abandonado. Exato. E detalhe, a humanidade está onde? Fazendo de conta que não tem imagem de Deus, fantasiada de planta. E acreditando o seguinte, olha como começa a negociar os atributos de Deus. Fantasiado de planta, essa foi legal, gostei dessa. Eu vou me esconder agora de Deus. Como se fosse possível. Para você acreditar que você se esconde de Deus, no mínimo você está acreditando o seguinte: eu sou mais esperto que ele e ele é finito. Meu Deus. Então, você observa que Adão e Eva, naquele momento, eles começaram a crer numa teologia que está fundamentada no inferno, mas não em Deus. Totalmente. Quem pregou isso? Então você já sabe, o mundo prega, sim, inclusive sobre Deus. O quê? Que ele não te ama de verdade, que ele está te escondendo as coisas. Que ele é finito, que ele é fraco. Que ele é fraco. Compreende? Não tem o melhor para você. Não tem o melhor, que ele não tem caráter. Meu Deus, misericórdia. Que ele é uma ameaça. Meu porque Deus. Adão fala, ouvi seus passos. E tive medo. E tive medo. Tive medo. Primeira vez que o medo entra aí. Primeira vez que o medo... Ele não tinha medo de nada, Adão. Não. E nem podia ser tocado por nada em santidade. Não, porque ele confiava
Completamente. no amor de Deus por ele.